Quando Satanás chega para tentar Jesus, e ele responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele menciona Satanás, está escrito. E o Senhor conhecia a palavra que a sujeitou do diabo. Em Efésios capítulo 6, no verso 17, o apóstolo Paulo compara a palavra de Deus como uma espada, que é o instrumento que o guerreiro afronta o mal. E aí, meu irmão, minha irmã, nessa batalha cotidiana que nós temos contra o demônio, como bem subiu o padre, contra nós mesmos, nós precisamos conhecer algumas palavras da Bíblia que nos dá autoridade para a vitória. Veja que bonito Isaías 43:13. Agindo o Senhor Deus, quem impedirá? Veja Isaías capítulo 45, verso 5. Eu sou o Senhor Deus em vão, não há outro Deus além de mim. Veja o Salmo 22:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja 1 João 4:4. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Veja Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja o Salmo 117, versículo 10. Ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor. Veja o Salmo 97. Caiu à minha esquerda e desce à minha direita, e eu não serei atingido. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios 10:13 vai dizer que Deus é fiel, e Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra é o manual dos vitoriosos. Pode aplaudir a sua vitória. Porque a vida dela porque a vida da pessoa não está alicerçada na palavra. E aí, se você pegar Mateus 7:24, Jesus vai dizer: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram tempestade, ventania, inundação, bateu contra aquela casa, mas aquela casa não foi na ruína, porque ela estava edificada sobre a rocha. Jesus é a rocha e a palavra é Jesus. Olha para a pessoa e fala assim: você é um católico bíblico? Eu tenho vergonha, os protestantes se convertem, começam a andar com a Bíblia debaixo do braço. E aí, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia não foi eu amo eles, são meus irmãos, eu daria a vida por eles. Só que uma coisa que Dom Bosco diz é interessante: amemos as pessoas, mas reprovemos os erros. Hoje em dia os católicos são tão jujuba, sabe? Tem um novo ministério que deveria entrar para a renovação carismática católica, Ministério dos Ursinhos Carinhosos. Não pode falar a verdade, porque tudo fere. Ó povo sentimental do caramba, meu. Sabe, se pega Jesus dizendo que vai dar chicotada, chamando de raça de víbora, Jesus, você deve ter mais discernimento, porque você é meio duro, meio que uma boiolice espiritual. Mas vamos lá, escuta uma coisa aqui, meu filho. A Bíblia foi escrita para você, não para eles. Eles ficam dando a Bíblia debaixo do braço, mas não foi escrita para eles. Não, mas como assim não foi escrita para eles? Quer ver que eu te provo? Vamos lá, Mateus 26:26. Tomai e comer, isto é meu corpo. É para nós ou é para eles? Eu não escutei direito, eu estou com o ouvido sujo, lotado de cera, que nojo. É para nós ou é para eles? João capítulo 19, verso 27. Mulheres, aí o teu filho, é para nós ou é para eles? Lucas 1:46. Todas as gerações me proclamaram bem-aventurado. É para nós ou é para eles? Mateus capítulo 16, verso 18. Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É para nós ou é para eles? Então seja feliz, porque a Bíblia foi escrita para os católicos. Leia a palavra. Ah,
quê? Porque ela tem um objetivo, ela quer aquela água. Você tem que perseverar para ter entendimento, você tem que ter uma vida pura, você tem que rezar. O Provérbios 28:5 vai dizer: os homens maus não compreendem os que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Fica na internet assistindo filme pornográfico, fica na internet assistindo essas novelas podres, vendo gaysismo toda hora, mentira toda hora, busca por poder, lucra toda hora. Você vai ler a Bíblia, não entende nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala das coisas celestes, a Bíblia te fala de virtude, a Bíblia te fala de amor a Deus. E essas coisas são incompatíveis com as trevas. E aí por que eu falo da palavra? Porque a minha história é uma história de derrota, aparentemente olhando assim. Porque eu fui consagrado aos demônios, porque toda a minha família era do espiritismo, do candomblé. E quando eu nasci, que foi no dia 18 de agosto de 1982, a minha família era pagã. Mas quando a minha mãe se converteu ao nosso Senhor Jesus Cristo, meu pai cometeu adultério e foi embora de casa. E aí, eu fui um menino que vivia experiências negativas do pecado. Com 10 anos de idade, eu já estava indo na balada, porque um primo meu, que era promotor de uma casa noturna, me colocou nesses lugares. Com 11 anos de idade, eu já via revista pornográfica, filme pornográfico. Com 14, eu já ia para uma balada na Zona Norte, saía com mulher casada, tinha uma vida de sexo desregrado, bebia que nem um louco, usava lança-perfume que nem louco, e quando estava embriagado, dançava de cueca em cima de caixa de som na balada para me aparecer. Eu era tão desvirtuado da luz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a minha vida intelectual demonstra isso. Eu fui expulso de 6 escolas e repeti 8 anos. A terceira série eu fiz ela 3 vezes. Mas sabe o que aconteceu? Quando todo mundo chegava para minha mãe e dizia: Isabel, não adianta você rezar tanto assim para o seu marido voltar, porque ele já está com outra mulher, já fez um outro filho nela, você está rezando, parece uma beata que só quer saber de igreja. Você tem 29 anos, é uma moça bonita, vai arrumar outros homens. Sabe o que a minha mãe disse? Na minha igreja, casamento é um só. E ela não era guiada pela palavra do mundo. Ela leu a palavra em Atos 16:31, que vai dizer o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. A Bíblia vai dizer em Marcos 9:23, tudo é possível aquele que crê. Só que é o seguinte, meu amigo e minha amiga, a atitude de quem crê é a atitude de quem paga o preço para obter um resultado. E você paga o preço mediante o amor que você tem por uma causa. E quem que pode responder aos anseios de uma alma que deseja? Somente Deus. Mas ele vai dizer em Mateus 7:7, batei e vos será aberto. E sabe o que a minha mãe fez? Começou a buscar na Sagrada Escritura palavras que poderiam alicerçar ela numa vitória. Porque a bênção que ela queria era o quê? A família dela e a conversão do filho dela que estava perdido. E sabe o que está em Judite capítulo 4, versículo 12? Estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. A Bíblia ela tem palavras-chave: perseverança, oração e jejum. Gente, a nossa vontade ela está tão debilitada. E aquilo que o Padre Léo dizia é tão verdade, que nós estamos vivendo numa sociedade imediatista. A gente reza na quinta e quer que na sexta Deus responde. Entenda uma coisa: quem dispensa a graça é Ele, quem dá a bênção é Ele. Ele resolve quando, aonde e por quê. Nós não podemos fazer que nem aquele ridículo do Edir Macedo, que diz que quando você paga um dízimo para Deus, você encosta ele na parede. Por que aquele infeliz diz isso? Porque a única intenção do Macedo é ter lucro e disputar com os falsos profetas que vai na linhagem dele. A nossa meta não é essa. Nós rezamos com humildade, pedimos ao Senhor, por meio de Maria Santíssima, adorando, tendo uma vida reta e esperando com confiança. Porque 2 Pedro capítulo 3, verso 8 diz que para Deus 1000 dias é um ano e um ano é 1000 dias. Agora deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Santo Agostinho dizia: a tua oração é o teu desejo. Se o teu desejo for constante, a tua oração será constante. Meu irmão, Lucas 18, Jesus inicia uma parábola dizendo: havia numa cidade um juiz, uma mulher viúva e um juiz iníquo. Esse homem, ele não temia a Deus e nem respeitava o homem. E aquela mulher ficava noite e dia diante dele, pedindo para que ele fizesse justiça a ela. Ele desprezava a mulher. Mas sabe o que aquela mulher tinha? O mundo empresarial, né? A galera que mexe com dinheiro, de vez em quando passa umas palestras nas empresas, o pessoal fala muito de foco, né? Foco no seu negócio, fica em cima daquele e tal. A mulher, ela tinha o foco. Ela queria o resultado dela. E ela perseverava. Nada tirava aquela mulher
você viu lá, né? O Salmo 96:10 vai dizer, ó, o Senhor ama os que detestam o mal, e Ele vela pelas almas de seus servos e os livros das almas dos ímpios, né? Então quer dizer, a primeira coisa que nós temos que ter o Padre disso é vencer nós mesmos e o pecado. Porque como que nós vamos e vamos nos apresentar diante de Deus com uma profundidade com o pecado? Isaías 59:1, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir, são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Irmão, confessa para entrar na batalha, porque vai guerrear com o diabo lotado no pecado? Não, e precisamos estar pelo menos querendo a graça. Aí começa o propósito, não, eu vou fazer, estou com entusiasmo, eu vou querer minha bênção. Segunda vai bem, terça vai bem, quarta vai bem. Só que aí, meu irmão, quando você começa a guerrear pelo seu propósito, uma onda infernal se levanta contra a sua vida. Sabe por quê? Porque Sabedoria capítulo 2, versículo 24 vai dizer: foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Satanás, ele é invejoso, ele não pode ter felicidade, ele não pode ter bênção, ele não pode ter graça. Sabe o que ele faz? Que arregaçar com a sua vida para que você não tenha. E quando vem essa onda de demônios enfurecidos contra a sua vida, é o momento de você seguir Tiago capítulo, Tiago 4:7. Resistir ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Sabe quem consegue isso? Quem tem um desejo firme. Pessoas que nem o cataveiro, que está uma hora para um lado, outra hora para o outro. Quando ele começa um bom propósito, os demônios do inferno conversam aquilo ali, logo para. Não tem constância. Você sabe o comportamento dele, o temperamento dele, porque o diabo te observa, ele sabe aonde é o teu ponto forte e o teu ponto fraco. Irmãos, graças a Deus, a minha mãe foi uma mulher de resolução, porque quanto mais as pessoas chegavam para ela, dizendo que não tinha jeito, ela falava diferente. Por quê? Porque ela não estava na palavra dos homens. Lembra de João capítulo 6, verso 68? Pedro disse: aonde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E o que aconteceu? Minha mãe rezou em oração. Um dia que ela estava diante do juiz, com o meu pai. O juiz olhou e falou: Isabel, para o meu pai: Luiz, a Isabel te ama tanto. Você não quer voltar para casa para restaurar sua família? Meu pai disse: jamais isso acontecerá. Sabe o que a minha mãe fez? Colocou o dedo em riste, apontou para o meu pai e disse: você não conhece o poder do meu Deus. Ele estava com a mulher dele, fez um filho na mulher dele. Mas depois de 9 anos, o meu pai teve que se humilhar, porque 9 anos de oração da minha mãe, meu pai voltou para minha casa e a nossa família foi vitoriosa para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Recordai-vos que de geração em geração todos os que confiam no Senhor não desfalecem. Aí São Jerônimo diz: aquele que desconhece as Escrituras desconhece o Cristo. Se eu não conheço a palavra, eu não tenho confiança. Sabe como que a minha vida fica? Cheia de temor, de medo, de insegurança, de incertezas. Aí eu fico lendo trocentos livros de autoajuda. Vai para o sacrário. Quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que o Senhor vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos aos pés de Jesus. Quereis que o demônio os vençam? Não visitai a Jesus. Sabe por que tem tanto católico submisso no pecado? E 1 João 3,8 diz que aquele que pega do demônio, era que vexame, a pessoa se entrega ao poder de Satanás e recusa o sangue de Cristo e a graça, porque não vai adorar mais o Santíssimo. E sabe quando as pessoas têm costume de adorar? Quando tem necessidade de alguma coisa. Estou precisando de alguma coisa material, eu vou buscar. Gente, isso daí não é vida católica. Não tem sentido buscar Deus por interesse. Veja Mateus capítulo 6, verso 33. O nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Deus Pai, meu irmão, disse para Santa Catarina de Sena: cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Deus não é indiferente. Ele nos ama mais do que a nós mesmos. Se Ele cuida dos filhos do campo, se Ele alimenta os pássaros, quanto mais vós, homens de pouca fé, diz no Evangelho, busca Deus. E sabe o que aconteceu? Depois de 15 anos de oração da minha mãe, eu me converti. Recebi uma profecia que eu seria um pregador. Fiz uma semana de jejum, pão e água para ter conhecimento da Sagrada Escritura.
li a Bíblia 8 horas por dia, já li a Sagrada Escritura 7 vezes. A minha paixão é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da minha vida. Sabe por quê? Porque a maior vitória não foi as bênçãos exteriores que Ele me concedeu, mas a bênção interior, eu poder amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu era uma alma que estava fadada à falência, e o meu fim último iria ser o quinto dos infernos. Sabe por quê? Porque lá é o lugar de quem despreza a Deus e quem vive no pecado. Mas o Senhor teve misericórdia, porque 1 Timóteo 15 o apóstolo vai dizer: eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé: Jesus Cristo veio neste mundo para salvar os pecadores. O Senhor veio na minha história, e um sentimento de gratidão pela bênção do Senhor ter entrado na minha vida, sabe qual foi? Jesus, se o Senhor deu a vida por mim, eu darei a minha vida por ti. E eu era um menino que vivia uma vida de pornografia. Quando entrei na igreja, eu fiz um voto: vou ficar 5 anos solteiro, para provar para mim mesmo que eu não vivo de sexo, não vivo de amor às mulheres. E sabe qual que era o meu sonho? Ter uma família. Ter uma família. Mas uma família santificada. E aí eu fui e arrumei uma namorada. Comecei a namorar com ela e queria casar. Só que eu não tinha dinheiro. Sabe como que a vitória vem na nossa vida? A reta intenção do seu coração, a sua bondade. Deus cuida. Eu estava sem condições financeiras. Antes de eu me casar, Deus me arruma 2 missões para os Estados Unidos. Além de ter sido uma bênção edificar os brasileiros lá na América, o Senhor me providencia. Quando eu estou naquele altar, a emoção me invade. Porque eu falei: Senhor, era para mim estar tudo menos aqui. Era para mim estar judiado no mundo, drogado, como eu andava, prostituído, ou infectado pela AIDS, ou com um monte de abortos feitos, ou com um monte de filhos por aí. Quando as portas da igreja se abriram e que eu vi a minha esposa, eu comecei a chorar na hora. Eu falei: Senhor, que graça realizar esse sacramento. O meu sonho era ter uma família, porque eu nunca tive um amor profundo do meu pai. Essa ferida me machucava, e eu falava assim para mim: Senhor, eu não tive isso, mas a tua palavra diz em Romanos 5,20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, eu quero casar, e eu sou católico, Senhor. Eu não uso camisinha, eu não uso método contraceptivo, Senhor. Eu não gosto da cultura da morte, eu sigo a doutrina da igreja. Quando aquela mulher vinha andando diante de mim, eu falei: Senhor, daqui um pouco ela será uma só carne comigo. E o meu desejo maior era casar. Passou 1 mês e meio, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, ver a grande vitória da minha vida. Dia 25 de dezembro, tivemos a notícia: Anderson e Thaís Medeiros Gaia dos Reis será papai da Maria Clara. Eu tenho uma família vitoriosa na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida é abençoada pelo sangue do Cordeiro. Era para mim estar destruído no mundo, mas eu tive uma mãe que rezou. Sabe como que eu vivo na minha casa? Na minha casa não tem televisão para as coisas do mundo. Podem nos chamar de fanático, o que quiserem. Na nossa casa nós escutamos músicas para o Senhor. Nós assistimos filmes de santo. Nós assistimos pregações. Tem estudo, tem oração. E quando eu olho para minha esposa com aquela barriga linda, as lágrimas tomam a minha face. Porque eu falo: eis aí a misericórdia. Eu começo a beijar a barriga da minha esposa e olho para ela hoje à tarde e falei: amor, como nós vivemos um matrimônio abençoado. É um se doando por outro. É uma vida maravilhosa. Essa casa aqui, ela cheira a Deus. Essa casa aqui, ela é envolta na paz. Aqui se tem oração, aqui se tem concórdia, aqui se tem doação. Aqui é uma família feliz. E nós estamos preparando a nossa filha para ser uma menina santa. Nós estamos estudando educação católica. Nós estamos indo na raiz da igreja buscar tudo isso. Sabe por quê? Porque você pode ter tudo no seu exterior. Você pode ter uma grande empresa, você pode ter um grande carro, você pode ter prestígio na sociedade por ter dinheiro, por ter fama. Mas se você não tiver Deus, você é um nada. Você é um nada. Entenda uma coisa, meus irmãos. Eu posso ter a bênção de tudo na minha vida, mas se eu não tiver o amor de nosso Senhor Jesus Cristo dentro do meu coração, eu serei um frustrado. Pois Santo Tomás de Aquino diz: quanto mais nós nos aproximamos do céu, nós nos afastamos da terra. E quanto mais nós nos afastamos da terra, nós nos aproximamos do céu. Busque as coisas do alto,
Porque se você seguir o manual, você sairá com a sua vitória na mão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.